Eu saudar todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estarei convidando você nessa noite para estar juntamente comigo orando nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento de oração, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, trabalhar, Senhor, nessa noite de maneira diferente. Venha trabalhar, Senhor, sobre nossas vidas, Pai, que não seja o presbítero falar, Senhor, mas que seja a Ti, Senhor, nessa noite. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, entrar, Senhor, nos lares, Senhor, nas casas, Senhor, falando, Senhor, nos corações, Senhor, das pessoas, Senhor, a qual, Senhor, depende, Senhor, de uma palavra de Ti. Deus, que eu venha, Senhor, diminuir, Senhor, o Senhor venha crescer. Pai, nessa noite eu te peço, meu Deus, uma bênção especial, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Assim eu te peço, ó Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos deixar aqui apenas um versículo nessa noite para a meditação dos irmãos, que se encontra no livro de 2 Reis. 2 Reis 4, a partir do versículo 6, somente o versículo 6 que eu vou ler, que diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso, porém ele parou. Ela vai dizer: traga-me mais vaso. E o seu filho vai dizer para ela assim: mãe, acabaram-se os vasos. E a Bíblia ela vai dizer que quando o azeite cessa, o azeite para. Essa mensagem é uma mensagem que ela está falando a respeito de uma mulher a qual o seu marido agora tinha morrido, e ela chega até Elias e conversa com Elias, cobrando Elias porque aquele homem ajudara muito aos profetas, e uma mensagem muito conhecida. E agora Elias vai perguntar para aquela mulher: o que você tem? Primeiramente ele fala: o que eu tenho contigo? Declara-me o que você tem em casa. O que você tem na sua casa? Declara o que você tem na sua casa. E ela vai falar para ele assim: sua serva não tem nada, senão somente uma botija de azeite. Sua serva não tem nada, somente uma botija de azeite. E naquele momento Elias fala para ela assim: vai agora e pega vasos emprestados, mas não pega pouco, pega muitos vasos emprestados. Aquela mulher agora ela sai e vai buscar os vasos pelas vizinhanças. Ela sai e começa a buscar vasos pelas suas vizinhanças, pela vizinhança. Pai do Senhor, Suelen. E o que vai acontecer? Primeiro passo, irmão, se você não tiver uma boa vizinhança, você não pode pegar vasos emprestados, correto? Se você não for bem na sua localidade onde você mora, você não pode pegar vasos emprestados com ninguém. E agora o profeta vai dar uma ordem para ele: vai e pegue vasos emprestados. Mas primeiramente o profeta pergunta para aquela mulher: o que você tem em casa? Ela vai falar assim: olha, profeta, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Então uma coisa, meus amados irmãos, seu presbítero, eu creio que ela só tinha somente uma botija de azeite na sua casa, uma botija de azeite vazia. Quando o profeta pergunta a ela: declara o que você tem em casa, ela vai falar: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Então uma coisa nessa noite: o milagre primeiro começa dentro da casa daquela mulher.
O milagre não começa do lado de fora, não. O milagre começa dentro da casa daquela mulher. Quando o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Então o milagre vai acontecer, começar já a acontecer dentro da casa daquela mulher, dentro daquela botija de azeite, a qual ela não tinha nada. Você sabe que quando você usa o óleo, usa o azeite, no fundo dele sempre vai ficar vestígio de azeite. O azeite ele não se mistura com nada, o azeite ele não se mistura com outra coisa. Você pode cortar a vasilha de azeite e tentar lavar aquela vasilha, mas mesmo assim o vestígio vai ficar no fundo. Então entenda uma coisa, ela não tinha nada, mas ela tinha uma botija de azeite na sua casa. E agora o profeta vai falar assim: agora vai lá e ponha vasos emprestados. Quando ela declara, ele falou assim: declara para mim o que você tem em casa. Ela vai falar: eu não tenho nada. Agora o profeta vai começar a tentar a trabalhar a fé daquela mulher. O que você tem em casa? Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. E agora, meus amados irmãos, ela tem que crer na palavra do profeta. E agora o profeta vai falar para ela: já que você não tem nada, você só tem uma botija de azeite, agora você vai lá e põe vasos emprestados. Você sabe o que estava acontecendo? Quando ela começou a ir na casa da primeira pessoa, pegou o primeiro vaso emprestado, o Senhor começou a multiplicar aquele vestígio de azeite que estava na casa dela, ó, começou a encher a botija começa a se encher. Quando ela pega o segundo, a botija na casa dela começa a se encher, e o milagre começou a acontecer dentro da casa daquela mulher. A fé daquela mulher começou a ser exercitada. Agora o profeta ele fala: declara o que você tem em casa. De repente nessa noite você está que nem aquela mulher. Você está falando: presbítero, eu não tenho nada em casa. Presbítero, sim, eu não tenho nada. E entenda uma coisa, meus amados irmãos, é impossível você não ter nada. Você tem alguma coisa assim, tem um pouquinho de fé aí, você tem um pouquinho de azeite aí, um vestígio de azeite você tem aí na sua casa. Você tem sim, claro que você tem. E aí, declara nessa noite o que você tem em casa. Declara nessa noite aí para o Senhor o que você tem em casa. Senhor, eu não tenho nada, Senhor, senão uma botija de azeite. E agora aquela mulher vai começar a sair nas vizinhanças pegando vasos emprestados. Foi na casa de um, pegou um vaso emprestado. Foi na casa da outra, pegou vaso emprestado. Foi na casa da outra, pegou vasos emprestados. Ei, se você não tiver ser bem na sua comunidade, se você não for bem, até mesmo você não conversar, se você for uma pessoa fechada somente a você, você não vai conseguir nada, você não vai conseguir vasos emprestados. Entenda uma coisa, olha só, agora ela vai pegar vasos emprestados. Se você não for, entenda uma coisa, se você não for um bom pagador, as pessoas não vão te emprestar nada. Eu costumo dizer uma coisa: quer ver você conhecer um bom pagador? É você emprestar uma quantia mínima para ele. Empresta R$5 para ele. Se ele não te pagar, ele não é bom pagador. Você sabe por quê? Aquele que não paga R$5 não paga 1.000. Aqueles que não pagam R$10 não vai pagar R$1.000, meu amado. Entenda uma coisa, o pecado ele não tem tamanho, ele é pecado. Aquele que pega uma moeda de 10 centavos, o pecado é o mesmo do que roubar R$1.000. É a mesma coisa. E agora aquela mulher, eu creio que ela era bem vista naquela sociedade, ela era bem vista por aquelas pessoas ali. Aquelas pessoas acreditavam nela e emprestaram um vaso para ela. Será que as pessoas estão acreditando em você aí na sua localidade, você na sua qualidade de evangelho? Será que estão te vendo como evangelho? Será que estão te vendo na qualidade de homem de Deus? Será que você conseguiria pegar vasos emprestados nessa noite? Entenda uma coisa, essa mulher agora ela vai e pega vasos emprestados. E o profeta ele vai falar com ele: não pega pouco, pega muito. Não pega pouco, a paz do Senhor, minha amada. Não pega pouco, pega muito. Pega muito. Ei, entenda uma coisa nessa noite: não pega pouco, pega muito. Não tenha pouca fé e pega muito. Acredita na palavra do profeta. Pega muitos.
E a Bíblia vai dizer uma coisa, agora ela pega os vasos e o milagre está acontecendo dentro da casa dela. Ei, igreja, entenda a coisa nessa noite, o milagre começa a acontecer aqui, ó. O milagre não acontece do lado de fora, o milagre começa a acontecer dentro da casa dela. O milagre começa a acontecer dentro da casa dela, com o negócio do profeta era quando você, o negócio está dentro da casa, não está fora da casa, está dentro da casa. Pega vasos emprestados e entra para dentro de casa. Pegou o vaso emprestado todinho agora entra para dentro de casa. Não entra só para dentro de casa não, então olha só, entra para dentro de casa e fecha a porta. Quando ele está se referindo a fechar a porta, ele está falando, ei, entra para dentro de casa e tampa as brechas. Entra para dentro de casa e tampa as brechas. Tá entendendo nessa noite? É para você entrar para dentro de casa e você tampar as brechas. Você sabe o que está acontecendo? Tem muita brecha aberta. Entra para dentro de casa agora e fecha a porta. Fecha as brechas. Porque eu vou fazer um milagre que eu vou agora multiplicar na sua casa. Entra agora para dentro da sua casa agora e fecha as portas. Fala com ninguém não, que o negócio agora é contigo. O milagre é contigo, é lá dentro da sua casa. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que essa mulher entra para dentro da sua casa, ela e os seus filhos. E a Bíblia vai dizer que quando ela chega lá, o azeite, a botija de azeite já se encontra cheia. Ei, quando ela entra dentro da casa, a botija de azeite já está cheia. Você entende uma coisa, meus amados? Quando ela fala fecha a porta, você sabe para quê? Não conta para ninguém o que vai acontecer. Você só pode contar a sua vitória depois que você receber. Não fica contando bênção antes de receber, não. Espera receber primeiro para depois contar. Não fica falando para A e a B, para B que você vai receber, não. Recebe primeiro, depois conta a bênção. Fecha a porta, não deixa ninguém saber. Não faz, pede vaso emprestado, mas não fala para que o vaso é, não. Entra para dentro da casa. Agora ela entra para dentro da sua casa e ela vai fechar as portas. Ela vai impedir agora de qualquer pessoa se achegar na sua porta e ver o que estava acontecendo. Porque o Senhor, Ele queria fazer um milagre com ela. O negócio era com ela, não era com outras pessoas. Ela entra para dentro da sua casa agora, fecha a porta. E começa a falar com os filhos dela. Traz para mim a primeira botija de azeite, o primeiro vaso. E vem o primeiro vaso e ela vira, a botija de azeite começa a encher. Encheu o primeiro vaso. Ei, encheu o segundo vaso. Encheu o terceiro, encheu o quarto, encheu o quinto, encheu o sexto, encheu o sétimo. Ei, começou a encher. Está entendendo nessa noite? Começou a encher, começou a transbordar, começou a encher, começou a transbordar, começou a encher, ei, começou a encher todos os vasos, começou a encher todos os vasos, começou a encher todos os vasos, de tal forma que ela chegou agora e falou assim: traga-me mais um vaso para mim. E o que a Bíblia vai dizer? Que acabaram-se os vasos. O que a Bíblia vai dizer, igreja? Acabaram-se os vasos. Acabaram-se os vasos. Ei, você não está entendendo nessa noite? Acabaram-se os vasos. Acabou o azeite? Não. Enquanto haver vaso, vai haver azeite. Enquanto haver vaso, vai haver azeite. Entenda uma coisa: enquanto existir pessoas para Deus poder usar, Deus ele vai usar. Enquanto existir pessoas para Deus derramar o azeite sobre a vida dela e ser usada por Ele, Ele vai usar. Enquanto existir pessoas que esteja disposto a ser usado verdadeiramente por Deus, Ele vai usar. Ele vai derramar do seu azeite. A paz do Senhor, Ana Paula, quanto tempo, hein?
Glória a Deus, aleluia. Enquanto existir vasos, o azeite ele não vai parar. Então uma coisa, faltando-se os vasos, o azeite cessa. Acabando os vasos, o azeite cessa. Você sabe o que você está pensando nessa noite? Você está pensando que Deus ele não está operando, mas a realidade é que estamos com falta de vaso para poder se encher. Nem todo mundo quer se encher. Entenda uma coisa nessa noite, ele manda pedir vasos emprestados, mas aqueles vasos eles têm que retornar para os seus donos vazios. Aqueles vasos ele tem que retornar para os seus donos de origem vazio. Aquela mulher não pode vender. A paz do Senhor, Carolina. Aquela mulher não pode vender o vaso, mas somente o conteúdo que está dentro do vaso. O vaso tem que retornar para o seu dono. Você sabe o que está acontecendo no nosso tempo? As pessoas estão pensando que pode vender o azeite e vender o vaso. Você sabe o que acontece? Quando você pega algo que não é seu, entendeu? O emprestado não é seu, meu querido, é emprestado. Você sabe de uma coisa? Esse dom que Deus te deu maravilhoso que você tem, ele não é seu, ele é emprestado. Só por que você não usa? Por que você não usa em benefício da obra? Deus ele te emprestou esse dom e você não está usando, você está parado, você está esperando o quê? Para você poder começar a trabalhar, para você poder usar esse dom que você tem. É isso que você tem emprestado. E se você fica com algo que é emprestado, quando vai chegar um tempo, aquela pessoa vai requerer aquilo que você pegou emprestado. Se é um vaso emprestado, porque não é seu, ei, Deus não quer que você fique com nada que é emprestado. Deus ele quer somente que você fique com aquilo que é seu. Deus nessa noite ele não quer que você fique com nada que é de ninguém. O profeta fala para aquela mulher: ei, pega vasos emprestados e vende o azeite e viva do resto. Será que você está conseguindo viver? Será que você está conseguindo viver daquilo que o Senhor ele tem te dado, daquilo que o Senhor ele tem, da maneira que ele tem te alimentado, da maneira que ele tem preparado para você? Entenda uma coisa, não está faltando azeite no nosso tempo, mas está faltando vaso. Enquanto haver vaso, vai haver azeite. Entenda bem o que nós estamos falando nessa noite, igreja. O Senhor, ele não está... As pessoas estão falando que o Senhor não está mais fazendo milagre, mas ele está fazendo milagre sim, meu amado. Está faltando vaso, está faltando aqueles que querem ser usados, aqueles que querem dar a sua vida pelo ministério. Você sabe o que está acontecendo? As pessoas estão querendo ficar dentro dos seus lares reclamando. Faz igual aquela mulher, vai até o profeta e declara o que você tem. Você sabe o que você está falando nessa noite? Presbítero, eu não tenho nada. Ei, quem te disse que você não tem nada, meu amado? Aquela mulher só tinha uma botija de azeite. Aquela mulher só tinha uma botija de azeite. E agora o profeta declarou sobre a vida dela: ei, agora você vai lá e pega vasos emprestados. Pega vasos emprestados que eu vou fazer um milagre. Pega vasos emprestados que eu vou começar agora a restaurar. Vou entrar dentro da sua casa agora e vou começar a fazer a multiplicação dentro da sua casa. Outra coisa que muitas vezes você não se ligou na mensagem. O profeta poderia falar assim para ela assim: olha, vamos fazer o seguinte, não vai faltar azeite na sua casa. Não vai faltar azeite na sua casa. Pode ir lá que a botija de azeite vai estar cheia, mas não. Agora o profeta prova, ele não vai lá e põe a vasos emprestados. Você sabe por quê? O Senhor ele faz a multiplicação, mas você tem que trabalhar.
O Senhor, ele faz a multiplicação, mas olha só, vai lá e vende e vive do resto. Entenda uma coisa, ele multiplica, mas você tem que trabalhar. Você abre a sua boca nessa noite, porque eu encherei. Você quer ser cheio da presença de Deus, a necessidade de você andar, a necessidade de você fazer por onde. Você sabe por quê? O pastor, ele não pode te ajudar. O presbítero, ele não pode te ajudar. A missionária da minha igreja, ela não pode te ajudar. Só quem pode te ajudar é você. Declara nessa noite o que tu tem em casa. Declara nessa noite o que você tem em casa. Ô pastor, eu não tenho nada. Presbítero, eu não tenho nada. Missionário, eu não tenho nada. Eu só tenho uma botija de azeite. E esse pouquinho que você tem aí, você pode ajudar. Esse pouquinho que você tem aí é suficiente para você fazer a sua igreja andar. Você sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas... Vamos agora tocar num ponto muito importante, que é no ponto da oferta. As pessoas têm uma dificuldade de ofertar na casa do Senhor. Você sabe por quê? As pessoas não querem ofertar R$1, mas você sabe que é a oferta da viúva que alimenta a igreja? É a oferta da viúva, aquela ofertinha que alimenta a igreja. Se você chegar lá durante um mês, quanto 31 dias, vamos lá. Se você dá R$1, 31 reais. Não é assim? Se todo dia você for lá, você ofertar com R$1, no final do mês, vai ter um dinheiro ali. Tá. Mas você sabe o que a gente faz? A gente fala assim, não, eu não vou ajudar. Eu não vou fazer, mas o que acontece? Deus, ele quer que eu e você faça por onde? O meu pastor, ele fala algo muito interessante. Ele fala que Deus, ele é interesseiro. Deus, ele é interesseiro. Para ele te abençoar, é a necessidade dele. Ele quer algo de você. O que ele quer de você? Ele vai sempre requerer alguma coisa de mim. Ele sempre vai requerer alguma coisa de você, para que você venha ser abençoado por Deus. Ana estava lá, ó, subiu, começou a buscar no templo. Ana buscando no templo. O que Ana queria? Ana pedia, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Deus só deu o filho a ela quando ela fez aquele propósito. Senhor, quando o Senhor me abençoar com um filho, eu entrego ele no templo do Senhor. Agora, sabe o que Deus fala? Ei, eu vou abrir a sua madre. Eu vou abrir a sua madre, agora você vai gerar. Tá? Você vai gerar. Você sabe, meus amados irmãos, Deus, ele quer fazer algo sobre a nossa vida, mas há uma necessidade de você tampar as brechas. Há uma necessidade de você tampar as brechas. Você sabe por quê? Muitas vezes eu e você se encontra na situação que nós estamos tampando as brechas. Muitas vezes eu e você estamos se queixando da nossa situação ministerial, estamos se queixando da nossa situação financeira, mas não chegamos até a nossa liderança, não falamos com ele, olha, eu preciso ser abençoado, eu quero uma forma de ser abençoada. Você sabe o que o seu líder vai falar? Ei, o que você tem em casa? Mas, meu pastor, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Aí, vamos trabalhar nisso aí que você tem. Vamos trabalhar nesse pouquinho que você tem. De repente, aos seus olhos, você não tem nada. Aos seus olhos material, você não tem nada. Mas Deus, ele é Deus que multiplica. O haja de Deus é diferente. O haja de Deus é diferente. Deus, ele quando Deus cria céus e terra, ele cria do nada. Ele pega aquilo que não existe e traz a existência. Só Deus que pode fazer isso. A sua situação ruim que você está passando hoje, ela pode ser só hoje. Com o estalar de dedo, Deus pode mudar esse problema que você está vivendo hoje, essa causa que você está passando, esse momento difícil. Mas você sabe o que acontece comigo e com você? Em meio a circunstâncias difíceis, eu e você não conseguimos ver além da tempestade, enxergar além da tempestade. Não conseguimos. Você sabe por quê? Nessa noite, o Senhor está requerendo os vasos, Ele quer os vasos, porque azeite está transbordando, o azeite tem. E Deus, Ele não desperdiça azeite.
Deus, ele não vai desperdiçar azeite. Enquanto haver vaso, vai haver azeite. O que vai acontecer? Acabando-se os vasos, o azeite cessa, não acaba, o azeite cessa. Ei, enquanto houver vaso, vai haver azeite. Enquanto você estiver disposto a ser usado, vai haver azeite. Enquanto você estiver disposto a ser usado por Deus, vai ter azeite. Ei, nessa noite ele está querendo te encher, nessa noite ele está querendo trabalhar sobre a sua vida, sobre o seu ministério nessa noite. Levanta a sua cabeça nessa noite, tenha fé. Ei, e outra coisa, vasos emprestados traz problema. Vasos emprestados traz problema. Vasos emprestados traz problema. Começa a usar o que é seu. Pega os vasos que é emprestado e devolve. Tá cheio. Foi lá, vendeu, agora devolve aquilo que é emprestado. Não fica com aquilo que não é seu. Devolve os vasos. Você sabe por quê? Aquilo que é emprestado vai lhe trazer problema, porque as pessoas, se você ficar muito tempo, eles vão vir, vão cobrar de você aquilo que você pegou emprestado. Ei, cadê meu vaso? Você já está tanto tempo com ele, me devolve. Vão querer de volta. Você sabe o que está acontecendo no nosso tempo? Você sabe por quê? Está havendo muito problema dentro das igrejas, porque está pegando o emprestado, está pegando aquilo que não é dele, está trazendo o que é dos outros para dentro da sua casa. E Deus, ele não quer isso, ele quer que você use o que é seu. Deus, ele quer usar o seu talento. Deus, ele quer usar o seu dom dentro da sua igreja. Por que você se encontra prostrado? Por que você se encontra dessa maneira que você está nessa noite? Deus, ele está querendo te dar um despertar nessa noite para a sua vida. Ei, eu quero te usar, eu quero trabalhar sobre a sua vida, eu quero entrar na sua casa e falar contigo. Fecha a porta, fecha as brechas que eu falarei contigo. Eu vou começar a encher de azeite o seu vaso. Eu não vou deixar ele transbordar. Você sabe por quê? Porque eu não jogo azeite fora. Entenda o seguinte: você vai ficar cheio hoje, amanhã eu vou encher de novo. Você sabe por quê? Porque a unção de hoje, ela não vai servir para amanhã. Amanhã eu vou te encher de novo. A necessidade de você buscar dia após dia. Você tem que buscar a minha presença. Você tem que buscar a minha face. E o Senhor, nessa noite, ele está te convidando para você poder buscar a face dele, buscar a presença dele. Ei, igreja, vamos buscar, vamos adorar, vamos render graça ao Senhor, vamos fazer que nem essa mulher ela fez. Vamos deixar que o profeta comece a exercitar a nossa fé. O que você tem em casa nessa noite? O que você tem aí na sua casa nessa noite? Presbítero, eu não tenho nada, presbítero. Presbítero, eu não tenho nada, eu estou fraco. Estou fraco espiritualmente, a minha fé só está raspando no tacho. É esse pouquinho aí que o Senhor está querendo. É esse pouquinho aí que o Senhor está querendo. A Bíblia vai falar que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eliseu não vai dar azeite para a viúva. Ele vai aumentar aquilo que ela já tem em casa. Davi, a paz do Senhor, meu querido. Maravilha. Ele vai pegar aquilo que ela tem em casa e ele vai começar a trabalhar naquilo que ela tem. O que ela tem? Uma botija de azeite. O que ela vai falar que tem? Eu não tenho nada. Você sabe o que você está falando? Você sabe o que você declarou aí dentro da sua casa? Ah, mas eu não tenho nada. Mas você tem uma botija de azeite aí, não tem? Mas presbítero, ela está vazia. Ela pode estar até vazia, mas ela tem vestígio de azeite aí dentro. Ela tem vestígio de azeite aí dentro. Entenda uma coisa. Ei, pode pegar vaso emprestado. Presbítero está falando assim, pode pegar vasos emprestados. Você sabe por quê? Você vai voltar a ser usado da maneira que você era antes. Você lembra quando você era da maneira que você era antes? Você lembra? Deus, ele vai voltar a te usar da mesma forma. Você sabe por quê? Porque Deus está falando, ei, ainda tem uma vestígio daquele azeite a qual eu derramei há muito tempo aí. Ainda tem vestígio de azeite. Você está falando para mim que você não tem nada?
Eu vou começar agora e vai lá e pega vasos emprestados. Começa a trazer vasos emprestados. Será que você está com a capacidade de ir lá buscar vasos emprestados? Será que você está com a capacidade de encher os vasos? Pegar vasos para poder encher. Deus está te convidando nessa noite para você poder encher vasos. Deus está te chamando você nessa noite para você poder encher vasos. Ei, Deus está te convidando nessa noite para poder encher vasos. Entenda uma coisa, o Senhor ele encheu a botija, mas ele precisava de uma mão para poder virar aquele azeite sobre os vasos. Entenda uma coisa, Deus ele está te chamando nessa noite para um compromisso. Deus está precisando de alguém que encha os vasos. E você tem chamado nessa noite, Deus ele tem te chamado, Deus ele tem confirmado o seu ministério nessa noite, que você tem chamado para poder encher os vasos e você não está fazendo nada. Mas presbítero, eu estou prostrado. Presbítero, o que eu vou fazer? Entenda uma coisa nessa noite, declara o que você tem em casa. Declara para o Senhor nessa noite o que você tem em casa. Ele está falando, ei, me declara-me o que você tem em casa. Ei, você sabe o que eu acho mais interessante? Declara para mim o que você tem em casa. Você vai falar assim, presbítero, eu não tenho nada. Vamos lá para o princípio. A Bíblia vai dizer que Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E porém a terra era sem forma e vazia. Ei, a terra não havia nada. Quando Deus ele cria a terra, ele criou. É trazer aquilo que não existe à existência, ou seja, trazer a existência do nada. Quando ele fala, ele está trazendo a existência, aquilo que ele está trazendo do nada. Só quem tem poder de pegar alguma coisa do nada e trazer a existência é Deus. O que você está dizendo nessa noite? O que você tem em casa? Eu não tenho nada. Ei, Deus ele pega o nada e transforma. Ei, o que a Bíblia vai dizer? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele cria do nada. E agora o que mais embaixo vai dizer? Que do pó da terra Deus ele cria o homem. Ei, agora entenda uma coisa, ele pega daquilo que não existia e faz existir, e do pó da terra, aquilo que ele faz existir agora, e traz o homem à sua existência. Ele pega o homem agora e cria o homem à sua imagem e semelhança. Entenda uma coisa nessa noite, Deus está falando para você nessa noite, aí você não tem nada, mas Deus ele pode pegar esse nada que você tem e transformar em tudo. Você sabe por quê? Ele está querendo que você declare para ele o que você tem. Ei, eu não tenho nada, presbítero. É esse nada aí que ele quer seu. Presbítero, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, presbítero. Deus agora ele vai pegar, entenda uma coisa, ele pega agora do pó da terra, ele cria o homem. Ele pega de uma matéria a qual não existia e vai formar um homem. Ele forma, ei, ele não vai falar, ele entende uma coisa, ele vai falar agora, ele forma o homem, ei, formar, você só pode formar alguma coisa de uma matéria que existe. Primeiro ele cria os céus e a terra, e pega uma matéria que não existe, e traz a sua existência, e agora ele fala, e agora ele vai criar o homem, a sua imagem e semelhança. Criar, o presbítero pode criar você pode criar, mas trazer à existência algo que não existe, só Deus pode fazer. O homem ele não tem poder de criar nada. Entenda nessa noite. Só Deus que tem esse poder de trazer à existência aquilo que não existe. Eu e você só podemos fazer alguma coisa de uma matéria que existe. Eu e você só podemos fazer alguma coisa de uma matéria que existe. Todo profissional de qualquer setor de trabalho, para ele fazer alguma coisa, ele precisa de alguns material. O pedreiro, para poder fazer a massa, ele precisa do cimento, ele precisa da terra, ele precisa da água, matérias que já existem na terra. Ele não pode fazer isso, ele não pode fazer a massa.
Ele não pode trazer existência. Ele pode criar. Ele só temos o poder de criar. Agora Deus não. Deus ele quer de você que você nessa noite declare: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ele quer ouvir da sua boca: eu não tenho nada. Você já parou que o nosso Deus ele é interessante? Ele, quando eu e você achou que tudo está acabado, quando eu e você achou que chegou ao fim, ele começa a agir. Quando você fala que chegou ao ponto final, ele começa a agir sobre a sua vida. Quando você fala que é o fim, acabou, ele começa a entrar em providência. Quando você fala: ei, acabou, não há mais jeito, aí ele fala assim: agora eu vou entrar em ação, agora eu vou trabalhar, agora quem vai agir vai ser eu, quem vai trabalhar vai ser eu, porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ei, o homem ele não pode impedir o agir de Deus. O presbítero não pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Somente você pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida nessa noite. Ei, declara nessa noite o que você tem dentro da sua casa. Declara nessa noite: presbítero, eu não tenho nada. Declara: presbítero, eu não tenho nada, presbítero. Quando você declarar que você não tem nada, ele vai ser: ei, agora eu vou começar a operar o milagre aí. Agora eu vou começar a entrar aí, eu vou começar a operar o milagre sobre a sua vida. Vou começar a operar o milagre sobre a sua família. Eu vou começar a fazer a restauração, eu vou começar a trabalhar dentro da sua casa. Eu vou começar a visitar a sua localidade. E aí, você sabe o que Deus está querendo de você nessa noite? Que você começa a pegar vasos emprestados. Começa a fazer aquilo que já era para você estar fazendo antes, o seu chamado. Entra para dentro da sua casa, fecha a porta e começa a derramar azeite sobre o vaso. Começa a derramar azeite sobre o vaso e o Senhor ele vai começar a operar o milagre. Muitas vezes temos muitas dificuldades para responder ao chamado de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes temos dificuldade para poder atender o chamado de Deus. Muitas vezes você está falando: mas presbítero, o Senhor não fala comigo. Ele não fala com você ou você não escuta ele, né? Há uma diferença entre ele falar com você e você escutá-lo, tá? Eu e você temos que estar mais atentos à voz do Senhor, ao seu chamado. Eu e você temos que estar atento à voz do Senhor, porque Ele tem nos chamado, Ele nesse tempo que estamos vivendo difícil, o Senhor, Ele tem nos chamado para um renovo. O Senhor está querendo fazer um novo avivamento. Você sabe o que é avivamento? Avivamento, igreja, não é batismo com o Espírito Santo, não. Avivamento é almas se rendendo ao Senhor. Avivamento de verdade é pessoas aceitando a Jesus. E vamos orar ao nosso Senhor para que pessoas venham aceitar Jesus, que pessoas venham a se render aos pés do Senhor. Estamos precisando nos unir em oração para que o Senhor ele venha tocar no coração das pessoas, a quebrantar mais os corações das pessoas, para que as pessoas venham se voltar ao Senhor, para que as pessoas venham aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o Senhor ele está à porta, Ele está falando: eis que estou à porta e bato. Entenda uma coisa, Ele está à porta, Ele está batendo, Ele está convidando a igreja para poder cear com Ele. Ele está convidando a igreja para poder participar. E você sabe o que está acontecendo? Muitas vezes as pessoas não estão querendo mais. Mas nessa noite ainda tem um povo que ainda tem fé, que ainda está ligado ainda no Senhor, que ainda tem fé que o Senhor ainda vai fazer milagre, que ainda tem aquela fé positiva que Deus ele ainda vai vir. Você sabe o que está acontecendo? Tem pessoas que estão vivendo um evangelho que eles querem continuar vivendo e não crê mais que Jesus vai voltar. E ele fala que ele está voltando.
Jesus, ele está voltando, igreja. Jesus, ele está voltando. Ele está vindo para poder buscar a sua noiva. Tá? E quando ele vir para poder buscar a noiva, ele quer uma noiva adornada, uma noiva preparada. Tá? Ele quer encontrar a sua noiva. Ele falou assim, olha, eis que eu vou preparar lugar. Ele foi preparar um lugar para você habitar. Mas entenda uma coisa, nessa noite não adianta você aceitar Jesus hoje, amanhã aceitar de novo. Entenda. O Senhor, ele não fica escrevendo o nome de ninguém no livro da vida e apagando, não. O seu nome está lá. Se você nessa noite está afastado, se você nessa noite se encontra desviado dos caminhos do Senhor, se você nessa noite não está mais na presença do Senhor, eu venho te convidar você nessa noite para você poder aceitar Jesus. Você que está me escutando nessa noite, você que se encontra afastado, você que por motivo, até mesmo algo que aconteceu, entristeceu o seu coração, mas nessa noite eu convido você para você poder estar retornando para a casa do Senhor, para você estar retornando para os caminhos do Senhor. Eu te convido você nessa noite para estar fazendo uma nova aliança com Deus. Ei, o Senhor está te convidando para você retornar para a casa dele. Entenda a coisa, não desista. Ele quer fazer uma nova aliança contigo. Ele quer fazer uma nova aliança contigo nessa noite. Ele está falando, olha, vinde a mim todos vós que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ei, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero fazer uma aliança contigo nessa noite. Eu quero fazer uma aliança contigo nessa noite. E declara nessa noite, o que você tem em casa? O que você tem em casa nessa noite? Declara nessa noite o que você tem em casa. Presbítero, não tem nada. Senão uma botija de azeite. Presbítero, eu não tenho nada, presbítero, eu estou vazio. Mas Deus, esse louvor, ele é muito lindo. Ele vai falar que Jesus é o único amigo que quer salvar você. Ei, escuta esse louvor. Ele quer te salvar. Olha só, coisa linda. Meditando na letra desse louvor, Jesus nessa noite está convidando você para você poder voltar. Jesus nessa noite está te convidando você para retornar para a casa dele. Você que se encontra afastado, se encontra desviado do caminho do Senhor. Você quer ser feliz? Aceita Jesus nessa noite. Vamos estar orando nessa noite pela sua vida. Vamos estar levantando um clamor pela sua casa. Você que nessa noite está precisando de uma palavra de oração, você que se encontra enfermo, estaremos orando pela sua vida, estaremos orando pelo seu ministério. Amém? Vamos estar orando nessa noite? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite de oração, eu venho te pedir, Senhor, por todas as pessoas a qual se encontra afastado, a qual se encontra, meu Deus, desviado dos seus caminhos. Deus, eu te peço um milagre, Senhor, especial sobre essas vidas. Pessoas, ó Deus, a qual, Senhor, almeja uma bênção especial, Senhor, nessa noite. Pai, que essa pessoa venha ter um encontro contigo, Senhor, nessa noite. Pai, opera um milagre, pessoas que estão precisando de uma cura, Senhor. Meu Deus, lá na casa, Senhor, daquela senhora, Pai, onde, Senhor, estamos fazendo a campanha, Senhor, meu Deus, venha visitar, Senhor, aquele lar nessa noite. Que a cura, Senhor, venha entrar sobre aquele lar, Senhor, que milagre venha acontecer sobre aquela vida, Senhor.
Eu já declaro, Senhor, a vitória, Senhor, sobre aquela casa, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu declaro a vitória sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus, sobre todos os ministérios, Senhor, a qual, Senhor, a igreja, meu Deus, em si, meu Deus, está orando, ó Pai, nessa noite, clamando pelas vidas das pessoas, às vezes a qual se encontra afastado. Pai, eu oro pela minha localidade, eu oro, Senhor, pela minha cidade, Saquarema, Deus, eu oro, Senhor, pelo Brasil, Senhor, pelo mundo, Senhor. Pai, venha curar, Senhor, venha restaurar. Deus, eu te peço nessa noite, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar sobre nossas vidas, Pai. Que pessoas venham a ser curadas, Senhor, que pessoas venham a ser, meu Deus, encontradas, Senhor, nessa noite. Pai, eu te faço oração, Senhor, te pedindo, Senhor, que essa mensagem, Pai, vai de encontro, Pai, a corações necessitados, Senhor. Pessoas que estão precisando, meu Deus, de algo de Ti, Senhor. Faça, meu Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem venha entrar em corações, Senhor, nessa noite, Pai. Assim eu te peço, meu Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Com essa palavra no seu coração. E uma boa noite para você, a paz do Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá difícil, mas todas as coisas vai cooperar para a sua vitória. Todas as coisas vai cooperar para o bem da sua vida. Amém? Declara nessa noite o que você tem. Fala, não tem nada, senão uma botija de azeite. Fica todos na paz, uma boa noite. Amém?